ter preparado este momento, por ter nos dado a vida e nos ter proporcionado este culto. Ele não é para mim, não é para ninguém que está aqui, simplesmente é para ti, que é digno de toda honra, glória e louvor. Que a tua graça seja manifestada aqui, que não seja eu, Adilson, a falar, mas sim a tua palavra, Pai. Por teu Espírito Santo, venha nos guiar, Jesus. Amém. Quando o meu amigo chegou para pregar, essa mensagem ficou batendo a minha mente. Como um homem que Deus chama se recusa. E que caminhos toma aquele a quem a Deus chama, né? Porque é interessante. Antes de eu me converter, mesmo assim, vamos colocar assim, eu não tinha a presença de Deus, não tinha a presença do Espírito Santo. Aí Deus me chama e Ele começa a andar comigo na minha caminhada. Assim como cada um de vocês. Deus chama. E ali o Senhor caminha com a gente. Ele caminha ao nosso lado e não nos deixa. Mas nessa história aqui de Jonas, ele é um profeta, que aqui na passagem da Bíblia, ele é curtinha, nem é tão grande, que é para a salvação de um povo, né? E trazendo aqui para Jonas e para os tempos de hoje o Senhor nos chama para o mesmo propósito de Jonas. O Senhor nos chama para pregar o Evangelho. O Senhor nos chama para lotar bancos. E nessa história aqui, Jonas não quis. Eu escutei uma pregação sábado passado, que o pregador falou que Deus não muda. E aquela pregação foi tão profunda, e entrou tanto no meu ser, que eu falei, rapaz, Deus não muda mesmo não. Por mais que eu tome minhas decisões, Ele tem a decisão dele e Ele não volta atrás da decisão dele. E automaticamente fiquei meditando nessa passagem aqui de Jonas, e Deus também não mudou com Jonas, mesmo que ele fosse guerreiro, do jeito que ele não queria salvar aquele povo. E Deus não mudou com Jonas. Deus não muda com Jonas, não muda comigo, não muda com o Antônio, não muda com ninguém da igreja. O que Ele determina, Ele cumpre. Ele cumpre, Ele não deixa passar. E Jonas, de reto, não quis atender o que Deus pediu a ele, né? Para ir pregar, para pedir arrependimento para aquele povo. E mais à frente, a gente entende que aquele povo, quando Jonas questiona por que salvaria aquele povo, Deus fala, eles não sabem nem de nada, nem da direita nem da esquerda. Eles cometiam a maldade, mas não tinham conhecimento do perdão e de Deus. Então o mundo de hoje tem muita gente que é assim. Tem milhares de pessoas que são assim. Eles pegam, por mais que alguém fale assim, ó, Deus está ali, Deus está aqui, eles não ouviram. Não atentam ao chamado de Deus, né? E aquele povo também, naquela época, não tinha ninguém que pregasse a eles o que era certo e o que era errado. E eles acabam, e Deus vai e pega esse profeta. Mas ele não aceita. Ele não aceita, porque um povo de maldade, um povo ímpio. Eu sei lá que aquele povo fazia dentro da cidade, se matava crianças, se fazia atrocidades, porque naquele tempo era muito caro a pessoa que tratava uma criança e edificava outros deuses, matava ela. Eu não tenho conhecimento do tipo de maldade que magoou, que tocou tanto Jonas que ele não queria que aquele povo fosse salvo e sim fosse consumido. Imagina se Jesus chegasse hoje, naquele tempo de crucificação, e falasse, eu não vou morrer. Esse povo é mau. Eu não vou morrer com esse povo, não. Eles têm lá com Deus. Eu não vou morrer. E o que seria de nós hoje, sem a pregação de Cristo? Porque antes mesmo de Cristo morrer, dele ter
cansado. A gente vai na igreja todo dia, vê os mesmos rostos, mas o erro não está em Deus e nem no culto. O erro está em mim, que fui deixar me abater pelo cansaço, que fui deixar me abater por não querer, mas estar ali com o coração aprazível para o culto. Porque o culto não pertence a mim, nem a você, é a Deus que pertence. O culto é uma glorificação. Então eu cheguei num ponto da minha vida que eu tocava e não tinha sentido, que eu cantava e não tinha sentido. Ali também eu estava falando não para Deus, como o Jonas também falou. E hoje eu estava conversando com a Carissa Maria, e eu falei para ela que eu tenho hoje é um sinal que eu tenho que ter alegria em tudo que eu faço ao Senhor. São situações que nos faz refletir qual vida cristã que nós temos. Nós estamos pregando, nós estamos cantando, de que modo ou de que jeito nós enquadra para poder, nós nos enquadramos para pregar o Evangelho. Estamos pregando o Evangelho de bom grado ou estou que nem Jonas? Eu vou falar porque ele está mandando. Eu vou pregar porque ele está mandando. Mas Jonas tinha que aprender ali, né? Aqui nessa história, um amor. Deus, ele amou aquele povo, ele se arrependeu, ele deu uma chance para aquele povo. E Jesus também nos deu uma chance. E o que fazemos com ela? Quando nós chegamos nesse ponto, eu cheguei nesse ponto, de falar, hoje eu tenho que ir na igreja. Não levantar e falar assim, nossa, hoje vou ver o que Deus tem para falar lá. Hoje eu vou cantar o último fôlego que eu tiver na minha aula. Que é assim que nós temos que estar todos os dias. Não é aqui nessa igreja, não é naquela igreja, é em todos os lugares. Todo lugar que você vai prestar um culto ao Senhor, você tem que estar preparado. Você não sabe o que Deus tem para você. Mas a vida e a caminhada vai tirando essas forças, vai sugando. E a gente vai ficando igual Jonas. Mas será que alguém merece salvação? Será que aquele povo merece pelo pecado que faz? Já estou cansado de cantar, já estou cansado de pregar. Aí Deus se manifesta. Ele se manifesta de uma forma muito boa. Não para nós, né? Mas mais na frente, ela nos produz fruto. Por quê? Porque a gente não quer ir. Eu não quero ir. E de mau grado o Senhor não aceita. É igual oferta. O Senhor se cansou da oferta que o povo de Israel oferecia. Eu peguei aqui, não me bom, está tudo certo. Ao nosso louvor, aos nossos ouvidos, ao que nós cantamos, o Senhor também se atenta. Ele sabe o que está no seu coração e no meu. Ele sabe qual é o tamanho da sua alegria, ou o tamanho da sua tristeza, ou o tamanho da sua luta. Não adianta fugir dele. De Deus não dá para fugir. E eu provo a vocês aqui, a oração de Jonas. Olha o que Jonas diz depois que ele é lançado ao mar. Ele diz assim, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: eu me desespero, e clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre da morte. Gritei por socorro, e ele ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares, correntezas formaram-se um turbilhão e ao meu redor, todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim, e eu disse: fui expulso da tua presença. É assim que acontece. Fui expulso da tua presença, meu coração já não tinha mais prazer. E ele continuou: olhei de novo para o santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar ao fundamento dos montes. A terra
O que eu prometo cumprir, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas até na fome. Vocês imaginam o que é estar fora da presença do Senhor? O vazio que é você levantar e falar assim, eu vou para a igreja, mas o vazio bate, eu dou vazão a ele. Eu não me alegro, não me contento com o louvor que o Tonico canta, o Joel canta, com a palavra que é pregada, eu não me contento, nada me contento. Mas o erro estava em quem? Em Deus ou em Jonas? Em Jonas. Na época que eu me abati, o erro estava em quem? Em mim, que me deixei escurecer. Porque a palavra de Deus é boa, é alimento. O louvor nos enche de alegria. Essa semana nós fizemos um culto na casa da diaconisa Nilda. O marido dela falou assim: como é bom ouvir você cantar. Eu me alegrei, sabe por quê? Porque tempos atrás eu estava desanimado, abatido, desesperançoso, e tudo que era de errado acontecia comigo. Tudo. Para vocês terem ideia, quando eu caí do telhado, eu parei de tocar, me abati, eu já sofria de depressão, me abati mais ainda, não coloquei a mão no instrumento, nada para tocar, eu ia tocar, sentia dores, eu ia tirar o louvor, sentia dores, deixava de lado, ia lá, sentia dores de novo, deixava de lado. Isso perdurou por um ano. Oh, glória a Deus. Sabe por que eu falo para vocês por um ano? Porque eu senti a falta de louvar e bendizer o nome do Senhor. Foi permitido para o meu coração voltar para Ele, para a minha alegria voltar para Ele. E hoje, quando eu pego o meu instrumento, é com muita alegria. Eu voltei lá atrás e lembrei por que Ele me chamou, e por que eu cantava, e por que eu tocava, e por que eu ia aos cultos esperando uma boa palavra, uma palavra de contentamento, uma palavra que me desse uma semana de força, uma semana para me manter vivo. Eu fiquei um ano em profunda tristeza. Quando eu ia pegar o instrumento, doía. Quando eu ia pegar o instrumento, doía a coluna, doía o cóccix, doía as mãos, os nervos da perna doía, tudo doía. Mas eu apreciei, tempos depois, eu vim entender que doía, que era para me lembrar de como eu cantava e de como eu tocava para o Senhor. Por que Jonas orou assim? Porque ele entrou num abismo profundo. Vocês imaginam o que é dentro de um peixe? Não deve ser nada bom. Deve perder muito. Não tinha luz, gente. Era escuridão. E é assim que é a alma do abatido. Trevas, escuridão. Mas não deixa se abater não, que esse mesmo Deus que lançou Jonas de volta, lançará nós também. Ele jogará nós de volta à adoração. Esse chamado dele vai voltar e a gente vai voltar a caminhar. Eu falo a vocês, hoje eu estou revigorado. Hoje eu louvo ao Senhor do fundo da minha alma de novo. Eu canto ao Senhor do fundo da minha alma. Eu não poderia dizer isso aqui há tempos atrás, eu deixei de cantar. E uma coisa que o Senhor me chamou a fazer. Ele me chamou de bom grado. E esse louvor, a gente canta, a gente mal imagina o quanto ele faz bem a uma pessoa. A palavra de Deus também bem pregada, a gente mal faz ideia quanto ela serve para alguém. Então não podemos deixar o coração amargurar igual o Jonas fez. Mas aquele sujeito é assassino, aquele sujeito é mau, aquele sujeito é isso, é aquilo, ele não merece salvação. Não somos nós que definimos quem será salvo ou não. O
eu não dei ouvido aos louvores, eu não dei ouvido a nada, eu fui cuidar da minha vida. Mas quando eu fui cuidar da minha vida sozinho, estava sem Deus. Mas Deus ele é misericordioso, Ele não deixou faltar. Ele não deixou faltar nada. Não deixou faltar. E hoje, se eu volto e falo para vocês, meu, Adilson fala assim, eu canto hoje com muita alegria, foi porque Ele me deu o que Ele me deu para que eu entendesse que essas dores que eu sinto é para me lembrar que eu cantava com alegria, que eu louvava com alegria, e eu canto hoje com as dores, com alegria, porque as dores me fazem lembrar dos meus momentos de desânimo, dos meus momentos que eu me afastei do louvor, que eu me afastei da igreja, que eu estava achando que ir para a igreja era só ir, tem que ir hoje, tem que ir amanhã. Então mudou, o Senhor mudou. Hoje eu chego no culto, eu escuto, eu sinto, eu fecho os meus olhos, eu sinto a presença de Deus, porque eu fui lá buscar. Eu fui buscar. Não é porque é nessa igreja ou em outra igreja. O Senhor fala que onde há 1, 2 ou 3 reunidos, ali Ele se faz presente. Aqui Ele se faz presente. Porque não são as paredes, não são nada. Senão Ele não teria falado com aquele povo quando Ele entrou naquele tempo, mas eu vou derrubar essas paredes. Porque a parede que Ele queria construir é a parede que Ele ia habitar para sempre. Por isso que mais à frente Ele fala, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele. Porque Ele quer fazer o quê? Morada. Ele quer fazer morada. Então Deus mais à frente chegou e Jonas foi na caminhada e começou a pregar para aquele povo. Só que Jonas foi pregar para aquele povo porque Deus mandou. Ele ainda foi porque Deus mandou. Ele não entendia que ele tinha que pregar porque tinha que amar aquela gente. Ele foi só porque Deus mandou. E mais à frente, a gente vê na leitura aqui, a ira de Jonas. Veja só a leitura. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que disse quando eu ainda estava em casa? Por isso me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu, ó Deus, misericordioso, compassivo, muito paciente, e Deus que não muda, cheio de amor e que promete castigar, mas depois te arrependes. Agora o Senhor tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Que razão que Jonas tinha? Jonas saiu, sentou-se em um lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez descer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto que ele quase desmaia. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer? Ela nasce numa noite e numa noite morre. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade?
Não deveria? Não deveria o Senhor ter pena desse grande mundo que está aí fora? Quem somos nós para falar que um assassino não tem salvação, um traficante não tem salvação, uma mulher da vida não tem salvação? Quem somos nós? Ele estava preocupado com a planta e Deus preocupado com muita gente, com a salvação de muita gente. E Deus ainda deixa bem claro, eles não têm discernimento do que a mão direita faz com a esquerda. Eles não tinham conhecimento de Deus. Não tinha nenhum. Então essa alegria tem que partir de cada um de nós de falar. Não porque ele é pecador, mas sim porque precisa ter amor. Ele precisa ver da gente esse amor. O amor que Cristo deixou lá na cruz do Calvário. Esse amor, a gente precisa que eles vejam. E tem outra coisa, quando alguém sai para pregar o Evangelho e chama alguém, mil barreiras se aparecem à frente. Ah não, mas não pode pregar por causa disso, por causa daquilo, tem que ser desse jeito, tem que ser daquilo. Não. Se alguém vir até você colocar barreira, você fala, não, eu vou pregar. Se o Senhor mandou, eu vou pregar. Eu vou falar. A salvação não é só para mim, não. Eu vou falar. Eu vou pregar. Eu estava saindo lá da Maria, eu falei para o pastor, o maior prazer que eu tenho é falar de Deus. É falar do Evangelho. É um prazer tão grande. Então esse prazer tem que ficar em todos nós. Em todos nós. Às vezes a gente deixa de falar uma palavra de apoio. Eu estava aqui sentado, um rapaz que leva o carro lá para eu arrumar, ele jogou todos os problemas dele e eu falei assim, não, mas as coisas acontecem porque Deus permite que as coisas aconteçam, para que a gente possa mudar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa fortalecer para chegar mais à frente. Não desanima, estou orando por você. Ele não é cristão. Mas alguém chegou para ele e falou dessa maneira? Ele chegou e falou, eu nunca tinha ouvido dessa maneira. Eu falei, é assim que é o Senhor. É assim que Deus prepara para falar do Evangelho. Deus não quer ninguém desanimado. Deus não quer ninguém abatido. O Senhor não escolhe os grandes, o Senhor escolhe os pequenos. O Senhor não escolhe os gigantes que têm armas e têm tudo. Não, Ele coloca nós mesmos pequenininhos para falar. Por quê? Porque a nossa armadura é a palavra de Deus. A nossa espada é a fé. Nós somos envoltos ao Espírito Santo, aquele que nos produz discernimento a falar, a pregar, a bendizer as boas novas. E nessas passagens bíblicas aqui, de todos esses heróis aqui, você não viu Deus pegando um rei e mandando ir pegar o Evangelho. Você não vê Deus pegando um homem que se gaba de si, que nem Golias, falar para Golias, vai lá e entrega o Evangelho. Não, o Senhor foi lá e pegou um pastor de ovelha. O Senhor foi lá e pegou um escravo que estava preso no Egito. E se ele não é pequeno, ele faz ficar pequeno, porque o Senhor tirou um príncipe do Egito. Ele tirou um príncipe do Egito e ele fez ele ficar o quê? Pequeno primeiro, para depois se levantar. Porque ele não poderia salvar o povo sendo egípcio, príncipe. Ele tinha que salvar o povo sendo quem? Hebreu. Ele tinha que ser hebreu. Ele não podia salvar sendo príncipe. José também não podia salvar o povo tendo de tudo o pai. Ele tinha que aprender, ele tinha que entender. Então toda a luta, toda a prova que vem, toda a dificuldade que vem, ela é para nos fazer fortalecer. E essa força vem do Senhor, não é nossa, ela vem do Senhor. Não temos nada, é Deus que levanta o abatido, é Deus que coloca de pé, é Deus que dá força. Eu já falei aqui com o pastor, vai ser gente cheia de pessoas. Mas a fé
abatidas, sem perspectiva, sem valores. Ele quer pessoas que tenham planos e sonhos, porque quem realiza sonhos é Ele. Não sou eu, não é o Tonico, não é o Antônio, não é a Maria, não é ninguém, é Deus que realiza sonhos. É Ele que proporciona todas as coisas. Tanto lá no Egito, quando salvou aquele povo, tanto com José e outros, como Gideão, que era lá pequenininho, estava amassando a vinha, e ele falou: eu sou o menor da minha casa. É o que eu falo, meus irmãos, Deus não escolhe o grande, Ele escolhe o pequeno mesmo, porque a glória não é do homem, é de Deus. A pregação do Evangelho, você vai falar, mas a glória é de Deus, não é nossa. É mais à frente que você vai encontrar com quem você pregou e falar assim: nossa, eu aceitei Jesus porque você plantou a semente. Você falou para mim. Ah, pregador, mas não veio aqui para a minha igreja. Ah, se esse não veio, Deus vai preparar outros que virão. E se aqueles não virem, Deus preparará outros que virão. Mas o que temos que ter é a convicção e a fé de falar, não podemos deixar de falar. Por isso que o tema da mensagem é o chamado de Deus, porque Deus chama e a gente tem que estar o quê? Pronto, de bom coração e de bom grado. Tem que vir aos cultos de bom grado, tem que vir tocar, cantar de bom grado, contente, radiante e feliz. É essa a mensagem que eu deixo hoje aqui, em nome do Senhor Jesus. Que tudo que fazer isso com alegria, com contentamento. Não somente aqui, mas no meio da semana, por onde passar, dentro do lar, dentro de qualquer outro lugar. E se você está passando pela tormenta que Jonas passou, clame ao Senhor, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Porque Jonas estava num abismo, estava num lugar tão terrível, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor, e ele foi restaurado. E ele reconheceu quem é o Senhor da sua vida, e ele te tirou do abismo da morte, e jogou ele de volta à luz. É igual aquela primeira leitura de Mateus que eu li, que nós somos o quê? A luz do mundo. Jesus nos deu essa orientação. Nós somos a luz do mundo. E na mesma palavra que eu li, ele falou que se o sal é insípido, ele faz o quê? Lança, pisa e joga fora. Porque não serve para nada, não serve para temperar, não serve para pregar, não serve para nada. Então ele fala o quê? Que vocês são o quê? A luz do mundo, vocês são sal, tempero de Deus. Eu sou o tempero de Deus, nós somos temperos de Deus. É isso que Ele nos deixa. E não pode uma cidade no escuro. Se você está lá, você é luz, ela se clareia diante de você. Tanto que Jonas entra na cidade, a cidade era grande, enorme. Levaria 3 dias para ele pregar para toda a cidade, mas não foi em 3 dias que a cidade ouviu, não. A cidade ouviu em 1 dia a pregação de Jonas, foi passando de um ouvido para outro, de um ouvido para outro, porque essa foi a vontade de Deus. E assim que a cidade ouviu toda a pregação, o rei falou: rasga as roupas, vamos jejuar, até os animais vão jejuar, vamos se arrepender. E a cidade se arrependeu e ela foi salva. Devido à pregação, devido a boas novas. E é assim que o Senhor nos põe e nos leva, Ele nos chama, não somente para sentar no banco, mas para sempre estar falando da palavra dEle. E se você não sabe falar, pede para Ele preparar o momento que Deus prepara, viu? Ele é perito em preparar momentos para a gente falar do Evangelho. Eu acho que não tem nenhum lugar que você entre, por mais que você não pregue, que Ele não prepare um momento para você dar uma boa nova para alguém, para falar do Evangelho de salvação. Porque daqui para frente, os tempos vão piorar. E vai chegar tempo que a gente não vai poder falar. Se falar, vamos ser caçados. Se pregar, vamos ser abatidos. Vamos ser presos.
Porque o mundo está caminhando para isso.